Apocalipse, capítulo 7. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 12. Em resposta à pergunta que encerrou o capítulo anterior, há um intervalo entre o sexto e o sétimo selo, no qual João teve a visão dos 144.000. Este número corresponde aos que serão selados com o selo do Deus vivo. Até que o tempo se cumpra, Deus tem contido os 4 ventos através dos 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Ventos em profecia simbolizam guerras. Jeremias capítulo 4, versículos 11 ao 13, Daniel capítulo 7, versículo 2. Isto significa que Deus tem segurado os poderes das trevas a fim de não exercerem sobre a terra toda a sua fúria até que tenha selado os seus servos. A longanimidade de Deus se estende, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Há 2 importantes símbolos neste capítulo, cujo significado precisamos conhecer. Primeiro, o selo do Deus vivo. O selo ou sinal era usado para identificar o governante, o seu cargo e o seu território ou jurisdição. Na lei de Deus, encontramos um mandamento que contém estes 3 elementos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nome do governante. Porque em 6 dias fez o Senhor, seu cargo como Criador, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, o seu território. Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11. O sábado, portanto, é um sinal entre Deus e o homem. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20. E a fidelidade a este mandamento e aos demais, Tiago capítulo 2, versículos 10 ao 12, será uma das características do remanescente dos últimos dias. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Segundo símbolo, os 144.000 de todas as tribos de Israel. Sobre este símbolo, muitos têm interpretado como sendo um número literal. Contudo, trata-se de um número simbólico que João descreveu como uma grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Este número foi dividido conforme o número das tribos de Israel. Sempre que o número 12 aparece em Apocalipse, aponta para a cidade santa, para a vida eterna. Por exemplo, a cidade possui 12 fundamentos, 12 portas e junto das portas 12 anjos. É um quadrado perfeito cujas dimensões medem 12.000 estádios. A árvore da vida produz 12 frutos. Além disso, Cristo também estabeleceu a sua igreja apostólica a partir de 12 discípulos. O número 12, portanto, representa a totalidade do povo de Deus. E o fato de multiplicar por 1000 representa um destacamento de cada tribo. Deus está recrutando o seu último exército, a sua igreja militante, a fim de torná-la uma igreja triunfante na batalha final. O profeta Ezequiel também teve uma visão de um anjo que selava na fronte os fiéis servos de Deus. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. O selamento representa uma proteção em tempo de juízo. Quando chegar o tempo de angústia qual nunca houve, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro.
Daniel capítulo 12, versículo 1. Apesar de não se tratar de um sinal visível, quando estudarmos o capítulo 13, veremos que haverá uma clara distinção entre os selados de Deus e os que receberão a marca da besta. Será um conflito cujos exércitos se distinguirão pelo caráter, como aqueles que não se macularam com mulheres, Apocalipse capítulo 14, versículo 4, ou seja, que permaneceram fiéis a Deus e ao puro Evangelho. Os 144.000 serão aqueles que o mundo reconhecerá como seguidores do Cordeiro, Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Estamos no limiar dos últimos acontecimentos que antecedem o grande dia do Senhor. E fiel é a promessa. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Precisamos tomar a decisão que definirá o nosso destino eterno. E o nosso tempo de decidir se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Agora é o tempo de lavarmos as nossas vestiduras e as alvejarmos no sangue do Cordeiro, para muito em breve estarmos em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, louvando o seu santo nome. Só Jesus pode realizar essa obra, mas somente você e eu podemos aceitá-la. Jesus te chama. Qual será a tua decisão? À pergunta do capítulo anterior, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Encontramos a resposta nas palavras do salmista. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo 24, versículos 4 ao 5. Olhemos mais e mais a Jesus, para que sejamos encontrados por Ele com a inscrição de seu caráter em nossa vida. Vigiemos e oremos. Bom dia, lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.